E eu quero saber como uma mulher que está assim, hoje, nos dias que nós vivemos, que são dias difíceis, como iniciou a tua fé, como é a tua história de vida com Deus, com o Espírito Santo, você lá na tua infância, você veio de uma família cristã, você tinha alguma base, um conhecimento de Deus? Bom, a minha história é linda. Eu nasci no lar evangélico, minha mãe é missionária até hoje. Tenho 5 irmãos, meu pai ainda é vivo e ele ainda não é evangélico, mas já viu muitos milagres acontecerem. Olha. E a nossa vida sempre foi na casa do Senhor. Mas assim, eu via, Karina, de verdade, a minha mãe ministrando, viajando muito. E a minha rota, eu dizia, vai ser diferente. Todos os meus irmãos na casa do Senhor. Por quê? Porque minha mãe sempre foi muito intensa. E às vezes a gente ficava muito só, né? Então eu falei, não quero isso pra mim, tá bom ficar na igreja, culto de jovens. Mas aí o tempo foi passando, eu comecei a estudar para ser oficial da Marinha. Era o meu sonho. E um belo dia Deus usou uma pessoa dentro do ônibus para mim, lá em Nilópolis, que eu sou do Rio de Janeiro. E aí ele disse, eu vejo você num grande exército, eu vejo você toda fardada de branco. É a Marinha, né? Mas não era a Marinha, era o Exército de Cristo. E aí Deus começou a me transicionar da minha vontade para a vontade dele. Não foi fácil, eu não queria. Sabe onde foi o meu encontro com Deus? Não foi dentro da igreja com a minha mãe, foi num hospital, quando eu tive uma crise de asma. E 3 horas da manhã, quem vai limpar um leito, né? um quarto, uma enfermaria, 3 horas da manhã? E entra uma enfermeira, porque eu já estava tomando muitos remédios, e nada melhorava a minha respiração. E ela começou a cantar no meu ouvido. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Quando ela falou, segura na mão de Deus e vai. Eu disse, Senhor, é isso que o Senhor quer? Eu vou. Eu tinha 16 anos de idade. E eu comecei a me envolver com a música, trabalhar com louvor na igreja. Gravei meu CD em 97, gravei meu CD. E aí o Senhor começou a me levar para muitos lugares. Aí já houve uma transição, fui missionária. Fui ordenada missionária dentro da igreja, Assembleia de Deus na época, e comecei a fazer muitas missões, conheci tribos indígenas, conheci a Guiana Francesa, conheci o Brasil. Eu fui viajando, mas sempre, Karina, servindo a igreja. Sabe, eu tinha uma base, Santa Ceia, dentro da igreja, sabe? Ali você já tinha ideia do que você queria ser, qual seria o próximo passo seu ou não? Você estava deixando Deus te guiar no escuro, por exemplo? Na verdade, não tinha um escuro, tinha uma continuidade, porque a minha mãe é musicista. Minha mãe tem 18 CDs gravados, sabe? Minha irmã também canta, toda a minha família é musical. Então eu pensei, eu também vou cantar. E na verdade comecei a cantar. Só que o tempo foi passando, Deus foi me lixando na minha vontade. Ministério para mim hoje é obediência, mas não foi algo que eu disse, eu vou ser igual a minha mãe. Pelo contrário, eu dizia para ela, ai mãe, eu não quero ser igual a senhora viaja muito. E hoje as minhas filhas estão seguindo esse caminho, né? E a gente tem trabalhado para o Senhor. Mas eu falo algo para você, Karina. Você falou algo muito interessante quando você começou a me perguntar. Você disse sobre a questão como ser forte. Existem momentos que Deus nos permite fracassar para que a gente tire força da fraqueza, nas nossas limitações. O poder dele vem e se aperfeiçoa, porque a gente não é forte o tempo todo. Então, nesse tempo de transição, Deus começou a nos trazer crescimento. Casei, hoje eu tenho 26 anos de casada, né? Graças a Deus, meu esposo está aqui, meu amor, pastor Alex, te amo. Depois me leva para um jantar, hein? E aí, o Senhor foi nos lixando, preparando. E começamos a trabalhar com música, né? Foi quando nós fomos congregar numa igreja muito relevante do Brasil, que foi o Ministério Apacentar. Fui, assim, assistente do pastor Marcos Gregório na área da música lá. Depois nós fomos para a Central do Avivamento. E Deus começou a me soprar na área da adoração. A gente entrava nas igrejas para montar equipes de música, né? Nós chegávamos, às vezes, em igrejas que não tinham músicos, e às vezes era eu e meu esposo, tecladista, e quando a gente saía já tinha uma banda estruturada. Então Deus sempre trabalhou na nossa vida, na área da adoração e da fé. Amém, amém. Você falou sobre a questão
da música, eu queria fazer um parênteses. Como que vocês escolhiam a equipe de música para montar nesses lugares que vocês iam? Porque hoje em dia, eu não sei se... Antigamente existia mais critérios, eu creio, sobre isso. Hoje em dia a gente vê pessoas que às vezes nem cristão subindo nos púlpitos para o ministério de louvor. Como que você enxerga isso, da seriedade de estar lá ministrando um louvor, de estar lá num púlpito, No altar. no altar? Eu sempre mantive os mesmos critérios que me forjaram. A base, jejum, oração. Eu preciso estar numa igreja. Eu preciso congregar. Eu preciso participar da mesa do Senhor. Então, os meus critérios, na verdade, os nossos critérios, que sempre foi eu e meu esposo, a gente às vezes colocava pessoas que não tinham tanto talento, mas que a gente poderia ensinar por causa do caráter. A gente sempre visionou o caráter, os frutos. Jesus disse que é pelos frutos que se conhece a árvore. Já teve músicos muito bons que eu não dava oportunidade. Não é porque eu era ruim, porque o Espírito Santo não testificava. Sim, Sabe? O altar é algo muito sério. O altar não é um palco. O altar é um lugar onde a glória de Deus se manifesta. Ai, no palco não, pastora. É diferente. No altar tem entrega, tem sacrifício. E eu sempre dizia isso para os músicos. O altar não esconde, o altar expõe. Tudo aquilo que você esconde de mim, do pastor da igreja, a glória de Deus vai te expor. Então é melhor subir direito. É melhor andar na santidade. Então nós ministrávamos aos músicos, dávamos palestras. Claro, tinha que tocar bem, cantar bem. Não era simplesmente só um caráter. Era todo um conjunto. E até hoje, Karina, futuramente eu vou desenvolver isso, porque muitas pessoas me pedem para instruir as pessoas nessa área do louvor e da adoração. Se você não tiver uma vida de busca no teu secreto, você não vai fluir em público. Você pode ter uma bela voz, você vai arrepiar, mas só a unção toca no espírito. Porque a gente canta a palavra, a gente vive a palavra. O louvor é tão poderoso que eu estava lendo esses dias. Se eu não me engano, a Quinta Sinfonia de Beethoven foi considerada como uma terapia para pessoas que estão com câncer. 20% das pessoas que ouvem, ela trabalha, essa sinfonia dele, ela trabalha a cura nas pessoas. Aí a gente vai olhar para a Bíblia. Davi tocava. E o espírito que atormentava Saul, da parte do Senhor, saía através do som. Então, o som tem poder. Não é só a palavra, né? Não, o som tem poder. A vida se reflete através do som que eu emito. E a música ela é tão poderosa, eu gosto muito de falar isso. Israel, quando estava indo para a peleja, Isaías capítulo 30, versículo 32, o Senhor dizia assim, vocês vão guerrear, mas coloquem na linha de frente os tambores, sons de comandos. Quando eu estou ministrando e eu sinto que o Espírito Santo quer fazer um liberar nas igrejas, eu ensino isso às vezes para os músicos. E tem igrejas que não sabem fazer isso. Então, há um poder de cura, de liberação, né? A gente sabe que Josafá ganhou uma guerra através da adoração. Então, uma vida íntegra, uma vida de santidade, quebra qualquer resistência espiritual pelo som que eu emito, através da adoração. Então esse tem sido o meu critério até hoje. Como que você faz em ambientes, muitas vezes, que você está, que às vezes entra num lugar, a questão da música, porque você deve ter muita sensibilidade já hoje em dia para discernir tudo isso. Quando você está num ambiente que às vezes você precisa estar e aquele som ou aquela música... Não é aquela música. Não é... A gente trabalha com repertório, né? A música libera a endorfina, a serotonina, ela trabalha com as emoções. Então, pastor, a música tem que ser 100% emocional? Não, a música é espiritual. Deus criou a canção. Só que existem lugares que, por falta da busca, não existe discernimento ao ambiente. Por exemplo, se eu estou num ambiente de adoração, eu não vou cantar uma música que fale de guerra 100%, ou uma canção de fogo. Eu preciso adorar. A adoração traz a presença. E eu falo sobre transição. Geralmente, quando eu falo para os músicos, eu falo o seguinte, a gente começa com uma canção rápida, de celebração.
Porque isso vai atrair a atenção das pessoas. Todos os seus sentidos estarão sendo tocados pelo som que nós estamos emitindo. Depois vem uma música de passagem, que é uma música que nem tanto é de adoração, e ela é de fé, ela é meso, né? Então você começa a cantar. Daqui a pouco você entra na adoração. E dependendo do que o Espírito Santo está te levando, você entra pro profético. Que são as canções que quebram decreto, tipo cadeias quebrar, ouço cadeias quebrando. São canções que mexem com o teu espírito. Mas já teve lugares que a gente foi e que fazendo toda essa transição não fluiu. Porque tem que estar alinhado, tem que estar num só espírito, num só coração. Mas existem os ungidos que quebram protocolos. E a glória vem. A unção de Deus desce naquele ambiente. Aí muda tudo. Aí muda repertório, muda tudo. Né? A gente não está numa caixinha, a gente está na dependência do Espírito Santo. Mas a gente se prepara. Né?